Boa noite a todos. Livro Sentido, 1998, página 50, primeiro parágrafo. Quando você acordar de um sono profundo da inconsciência, reconhece o vento, a brisa, as folhas e se vê tão pequeno que Deus olha para você, reconhece como um filho e diz, bom dia. Alguém aqui já ouviu esse bom dia? Então é o despertar da consciência do seu eu, da sua existência. A esmagadora maioria ainda dorme um sono profundo. E o que eu preciso adquirir consciência? Você é um espírito numa experiência física. Você já se reconhece como um ser espiritual numa experiência física? Então você não vai morrer mais. E esse sono foi um descanso nessa estada. Se você acordou, se você recebeu bom dia, então agora vamos trabalhar. Talvez a dificuldade para esse despertar esteja na resistência de sair do descanso, porque é muito cômodo ser ignorante. Porque o que ignora, ele é poupado de tudo. Afinal, é um ignorante. Você não pode punir uma pessoa que ignora. As leis não protegem os índios? Acredita que eles não sabem dos valores humanos, não sabem como conviver em sociedade. Então era como se fossem animaizinhos. Mas, se eu estou vivo, você está vivo, nós estamos aqui, como é que você está cobrando o despertar de um sono se eu estou acordado fisicamente? Eu já penso, imagino, eu sinto. Como eu não estou acordado? O que eu preciso me despertar? Aqui eu devo me despertar. O que eu preciso entender para alcançar esse reconhecimento de Deus? Receber esse bom dia, que deve ser muito bom estar com Deus, não é isso? O que falta? Como que se dá essa tomada de consciência? Como que se evolui para isso? Não é uma evolução? Como que se evolui para isso? Como se alcança isso? A evolução, ela não está fora de você. Existe uma evolução econômica, houve uma evolução tecnológica, houve uma evolução política, mas essas evoluções, a tecnológica, a econômica, a política, a religiosa, não deu para você esse despertar. A tecnologia não criou plástico. Um plástico não dura na natureza durante 30, 40, 100, 200 anos e não degenera? Para se decompor demanda esse tempo. E uma bolsa de tecido, 5 anos, 10 anos? Aquela sacola que você fazia à feira, você tem ela por máximo 3 anos, não é isso? Agora, se você tem uma sacola plástica, você teria ela por gerações. Então, a evolução tecnológica causou o quê? O que está matando a tartaruga? Não é o canudinho? Esse canudinho que você tomou um refrigerante, que usa para isso, não é? Se você o guardasse por gerações, um só, mas é lixo. Então, essa evolução não deu para os homens consciência nenhuma. Por quê? Porque essa consciência não vem de fora, ela é de dentro. Evolução política. A evolução política não evoluiu da idade da pedra até os dias de hoje, mas isso não aprimorou o homem. Muito pelo contrário, teria que citar culturas, ideologia. Se você não concorda, você tem que ir embora do país, ser refugiado. Ou você vai para um campo de concentração, ou você vai para um abrigo. Por simplesmente, politicamente, você não concordar com aquela ideologia. Religiosamente, mesmo porque a política hoje ela advém de que berço? Antes era a religião que dominava tudo. A política nasceu da religião. A gestão do Estado não era a religião. Hoje existe uma política constituída que criou ideologias. E a religião? Se você não concorda com a minha crença, aqui nesse território você não pode ficar. Você vai ter que ser refugiado aqui. Então, esse tipo de cultura, de despertar baseado em valores políticos, religioso, cultural e econômico, não deu para o homem o despertar da consciência. Os meios de comunicação não uniu pessoas, faccionou, polarizou, distanciou. Então, o que precisa para esse despertar? Trabalhar o eu de cada um. E esse é um despertar pessoal, particular, íntimo de cada um. Isso não vem de fora para dentro. Isso demanda um tempo e um espaço de convivência com tudo que está aí, que pode parecer para vocês, eu estou fazendo uma crítica, que não é. Precisa disso para as pessoas se despertar. E qual é o que seria então a mágica para esse despertar? Quem já ouviu falar sobre o efeito Isaías? Gregory Braid, que estudou um físico. 1943, Mar Morto, nas cavernas, encontrou os manuscritos. Há 2000 anos dessa era, já se sabia do poder da oração. Vamos pegar exatamente esses aí. E qual é a mecânica da oração? Qual é a mecânica? O que ela faz? Qual é a transformação? Naquela época, nesse tempo, já se sabia que, estando
na quarta dimensão, existia um corpo espiritual, um corpo perispiritual e um corpo plasmático. Existia o corpo espiritual, perispiritual e um corpo físico, naquela dimensão. Se sabia que aqui, estando aqui, existe um corpo físico, uma alma, existe um corpo espiritual, uma alma e um corpo físico. Todo mundo tem consciência disso? Que esse corpo físico não é você não é feito disso, que você tem uma alma e que você é um espírito. E como é que você funciona? Você pensa? Quando você pensa, tá pensando agora, não tá? O pensamento, ele liga uma emoção, pensa e emoção. Essa emoção, acontece duas coisas nela. Ou você vai para o amor, ou vai para o medo. A emoção, o corpo de emoção, ela é amor ou medo. Você pode pensar e você pode sentir essa emoção, você pode manifestar essa emoção. Essa emoção pode ser tocada, mas necessariamente você pode não querer senti-la. Você pode ver um acidente, contactar com todas as emoções que envolvem aquilo e não sentir aquela emoção. Mesmo porque não está relacionado com você. Não é parente seu, não é ninguém conhecido. A placa do carro não é da cidade onde você mora. Você não vai sentir nada. Então, entre pensar a emoção, existe o sentir. Então, a mecânica da oração está em você alinhar essas três coisas, o seu pensamento com a sua emoção e com o que você sente. Essa é a mecânica de Gregory Braid, o efeito Isaías. E quando você sente emoção e você toma o caminho do amor, fica incondicional, porque o amor não tem oposto, fica incondicional. É unisciente, não é dual, não é polar. Quando você toma o caminho do medo, a emoção do medo, aí é dual. Encaro ou não encaro? Vou ou não vou? Perdoo ou não perdoo? Concordo ou não concordo? Acho ou não acho? Mesmo porque, magneticamente, tudo aquilo que você tem medo, você atrai para você. Tudo aquilo que você teme, magneticamente, você atrai para o seu sentido. E por que acontece isso? Porque existe um local onde existem as vibrações energéticas que organiza e que regulamenta toda a forma de vida. Especificamente, vamos dizer aqui, da Terra. E quando um grupo de pessoas, os essênios sabiam disso, um grupo de pessoas se reúne e alinha o que eles pensam, a emoção que eles sentem e o que eles sentem, eles conseguem mudar a atmosfera da Terra, promover cura do DNA de qualquer espécie, dos minerais ao ser humano. É uma fonte que todo ser humano, isso é bíblico, tem o poder de conectar. Só que ele precisa estar desperto. Isso não vai acontecer você com medo. Porque qual é o segredo dessa mecânica? O seu sentir. Pensar, ter emoção, todo mundo tem. Agora, o que você sente? Desejo, vontade, são coisas duais. São coisas que polarizam dentro de você. Quando você toma o caminho do amor, ele é incondicional. Você, não importa como se apresenta, ou como seja, não há nada que seja polar. As coisas é e basta pelo que se apresenta. Então, o EV, que se alinha a esse princípio, tem promovido coisas, ações que auxiliam na palavra de acolhimento as pessoas. Porque essa ação transformadora, ela é interna de cada um. Você não muda ninguém. As pessoas é que mudam a partir desse despertar. Até lá, você continua nesse sono profundo, absolutamente perturbador, achando que as coisas lá fora, que o teu ego é mais forte do que você, quando o teu eu está simplesmente esperando para o seu despertar. Então, os males de qualquer natureza que você somatiza fisicamente, isso está no seu espírito. E como mudar isso? Como transformar isso? Teve dois personagens como história para elucidar. Alexandre o Grande, todo mundo sabe quem é. Um grande grego, soldado, um homem que conquistou praticamente toda a Europa e o Oriente Médio nas suas invasões, destemido. E no final da vida dele, ele foi acometido de uma doença que agora ela é moderna, de perder todas as forças musculares. Ele não tinha energia para se levantar. Ele tomou desse enfraquecimento ainda no vigor, quer dizer, na juventude, jovem. Isso foi muito estranho, com todo o poder que ele tinha, experienciar uma situação daquela. E nesse período de sofrimento de alguém que tinha essa capacidade de mover soldados e conquistar o que ele conquistou, se deparar naquela situação, ele se despertou para uma coisa. E ele sabia que ele ia morrer, porque ele não conseguia. O processo de enfraquecimento muscular era degenerativo e de uma velocidade muito grande, porque a cada dia ele estava pior.
Aí ele chamou seus súditos e diz o seguinte: eu quero que, trazendo para esse momento que não é assim, na época não é assim, eu quero que minhas duas mãos fiquem para fora do meu caixão aberto, porque a hora que eu enrijecer, ela vai ficar assim, para mostrar para todas as pessoas que eu estou de mão limpa. E todo o ouro que eu tenho, eu quero que joga no caminho do cortejo do meu funeral, porque eu não quero levar da terra, daqui, nada. Esse foi um despertar de um sono profundo, pela dor, pela doença. A outra pessoa, Francisco de Assis, dispensa comentário. Pessoa humilde, que enfrentou o Papa, enfrentou tudo, preservando os valores da humildade, acho que todo mundo aqui conhece. E ele foi acometido de câncer, das chagas de Jesus, e ele veio morrer disso, e morreu. Mas era um espírito muito evoluído pela prática. Aí perguntaram para ele, depois de desencarnado, por que te aconteceu uma coisa tão trágica, tão dolorida, tão ruim morrer como você morreu? Se você era uma pessoa iluminada. Ele diz o seguinte: Deus conversa com a gente de uma maneira muito particular. E foi na minha dor, foi na minha doença que Deus veio falar comigo. Eu entendi só nesse momento. Então a doença de qualquer natureza, não importa o nível que você está, Deus está conversando com você. E o que Deus disse para você? Ele ficou chateado? O que ele disse com esse mal que é flagelo? Ele disse para mim o seguinte: Assis, tudo que eu queria que você fosse só o Assis. Eu não queria que você fosse Jesus. Você conhece a história de Jesus Cristo? De Assis, ele era um devoto de Jesus, era uma réplica de Jesus, e ele seguia Jesus. Ele falou assim: eu gostaria que você fosse você. E você só sentiu você. Quem você era, com as chagas de Jesus, foi a sua própria sua doença. Você não morreu pelas chagas, você morreu de câncer. Então, se alguém aqui está cometido de algum mal, é um jeito muito particular, absolutamente íntimo e pessoal de uma conversa com Deus e você. Então o teu despertar está em compreender que você é um espírito que anima esse corpo. A hora que o ser humano entender isso, tudo aquilo que hoje é para vocês motivo de alegria, de satisfação, continua sendo, mas você vai descobrir as mesmas notas uma oitava acima. No piano você não tem todas as notas? Quando você põe um pé num pedal, é a mesma nota uma oitava acima, com uma vibração superior. Então nada que você está sentindo, eu quero criticar como certo ou errado, que satisfaz teu ego. Mas uma oitava acima está teu eu, sentindo as mesmas coisas, numa amplitude muito mais densa, muito mais forte, muito melhor. Então eu não quero abominar as suas escolhas e nem apontar as causas do seu sofrimento. Eu quero que você compreenda que ainda que seja muito difícil, muito sofrido, ainda tá bom, tá valendo a pena viver, existe uma dimensão muito maior quando você descobrir que você pensa, tem emoção e sente. E a porta de passagem está em aprender a sentir. Então a sua força espiritual não está na sua informação e nem no toque daquilo que te emociona, mas sentir o que você pensa e as suas emoções. E você chega nesse sentir quando de uma experiência de profunda dor, absolutamente desnecessária. As coisas passam a ter sentido para você na doença. Então, o que hoje é uma diversão vai ficar muito mais profundo quando você for feliz. E na sequência, livro Virtude, 2001, página 61, primeiro parágrafo, primeiro dia da lua minguante. Você, em espírito, é o que se apresenta fisicamente. O teu corpo espiritual é a forma. O teu físico é a forma. Aí como que eu sou espiritualmente? É como você é fisicamente. E o que faz esse corpo físico? O que ele te proporciona? Saber dar para você o norte de como anda, como andas o teu espírito. Em que nível espiritual eu estou? Qual nível espiritual de iluminação que eu estou? Como é que você está fisicamente? Mesmo doente, como é que você está fisicamente? Eu estou fazendo um tratamento de câncer, estou fazendo de quimioterapia, mas você está contrariado, magoado, ressentido, com raiva, você está o quê? Não, estou fazendo um tratamento porque eu fui acometido disso e eu vou me curar disso. Você não está bem? Então não estamos questionando os males. Os males são sinais para um reconhecimento, para um sentir, porque ninguém sente dor no seu lugar. Ninguém sente as suas dores. Então estar bem fisicamente não estar absolutamente saudável. Como é que você lida com os seus males? É recorrente? Você não aprendeu. Tem uma segunda chance. Deus veio te visitar de novo. Então não é a punição. Se você não é punido pelas suas escolhas, o mal vai ser uma punição? Então o que é o mal? É um encontro com Deus. Mas para quê? Para você se sentir. Porque isso é intransferível. É de cada um. Dons
2000, página 82, primeiro parágrafo, 8º dia de lua cheia. A experiência é absolutamente desnecessária na escola da vida, pois se faz prova todos os dias, com a chance de colar daquele que sabe. Deus, enquanto professor, não se incomoda com o fato de você colar. Então, o que eu preciso aprender? Eu sou o único que cheguei primeiro, eu vou ter que passar por todas essas dificuldades para poder entender como é que funciona aqui. Você não precisa passar por isso. Diante da sua vida, diante dos seus olhos, está criança em processo de gestação, está criança nascendo, está criança não sei o que, está jovem, está adulto, e passou por você, já tem mais velho, moribundo, está morrendo. Como que foi? E você tem convivência do momento que você chegou com aquele tio que morreu na sua frente, aquela pessoa. Você tem um espectro da vida para você aprender. Mas você acha que com você vai ser? Porque você é diferente. Você é humano, você é igual. O sofrimento alheio, os males alheios, deveria te orientar para suas escolhas. Se você não sabe escolher ainda, deveria ser para isso. Então, você está numa escola onde todas as possíveis provas imagináveis que podem se apresentar para você, por mais difícil que seja a matéria, tem alguém com a cola do lado mostrando para você. Aqui, ó, é a opção B. Põe um X aí que você passa. Mas você come aquilo que ele comeu que fez mal. Você pratica aquilo que fez mal para ele, mas você acha que não vai fazer para você. Você é água, você é terra, você é ar. É a mesma coisa. Mas nesse quadro de absoluta contaminação do meio, como é que eu vou me preservar? Ora, você sabe orar? Que coisa mais patética, que coisa mais antiga, que coisa mais atrasada. Rezar é a oração, o poder da oração. Mas qual oração? Essa que alinha sua mente, a sua emoção e o seu sentido. Isso te torna imune ao que está aí contaminado. Porque hoje a cola não tem outra opção a não ser a mesma coisa, né? Comer a mesma coisa, por exemplo. Então você tem esse poder, você tem essa imunidade. E a chave está no seu sentido. Talento, 1999, página 60, 7º parágrafo, 4º dia de lua crescente. Você só nasce para o espírito quando descobre quão importante é o seu corpo, como este lhe serve, tudo o que lhe proporciona e de quem é. Ao descobrir em vida que o corpo é de Deus e que vai devolvê-lo como recebeu, você nasce para o espírito. Quem que está aqui que não está dentro de um corpo? Quem que está aqui que não está sendo acolhido por Deus? O que você pensa, o que você acha, o que você imagina, as informações que você tem, a questão da evolução, isso não dá para você uma evolução interna. A tua evolução interna está você compreender você. Se você é feliz dependendo de alguém, você depende de alguém para ser feliz, então o teu espírito, a tua evolução, o teu despertar, ele está sendo forjado dentro desse corpo que você anima. Então não espera os males de qualquer natureza para você alcançar o sentimento, porque os males é uma bênção, porque fora disso você vai continuar uma besta, quer dizer, um animal. Mas hoje a evolução tecnológica tem remédio para tudo. Tem. Essa pessoa famosa que morreu caindo do sótão, que remédio que tem para ele? E aí, fica fácil, fica simples a equação do despertar. Conversa com você, se aproxime-se de você. Como assim? Eu tô aqui, já tô aqui. O que você está sentindo? O que você sente? O que você pensa, eu sei. O que você tem emoções, eu sei. Ou é o amor ou é o medo. E daí deriva todo. Mas o que você está sentindo agora? Tá com medo? Ou você alcançou um amor profundo que lhe acolhe nesse corpo que você vai devolver? Que deu para você todas as condições possíveis e imagináveis para ser feliz. Não tem outro objetivo. Mas o que te faz feliz? A liberdade. Quem é livre? Só quem tem conhecimento, que alcançou a sabedoria. Então as evoluções que existem aí fora, deixa acontecer. Ela não deu referência nenhuma para as transformações, para o despertar do espírito. E há pessoas que passam à margem de tudo que está estabelecido e alcançam níveis de evolução espiritual, de um despertar nunca antes imaginado. É aquele que, ainda tocando uma carroça, segura o carrinho para que você possa passar com a tua BMW. Embora você não agradeça, ele está expressando para você um sorriso do tamanho do mundo. Até deu tchauzinho, que você só conseguiu ver pelo retrovisor. E era uma escória, era um estorvo para você em trânsito, essa carroça. E sobre aquilo está um ser que alcançou a iluminação. Não só o teu carrão, como ele reconhece que você existe. É muito pouco o que você precisa. Adianta você ter um conforto material que você quis e imaginou se você vive um inferno
Amor, 2003, página 34, sexto parágrafo, quinto dia da lua crescente. Você já se distanciou de tantas pessoas, mas esteja certo de que voltará a encontrá-las, porque o problema não é delas, é seu. É claro que existe relações tóxicas, existe dificuldade, existe a capacidade de não convivência, sabe? E você não quer mais aquilo para você. Ótimo. Mas você desprezou, não presta mais, você descartou, Papa Francisco, né? Descartado. Você está marcando um encontro com ele. Mas eu não quero mais aquilo para mim. Então se perdoa. De que maneira? Olha, você não foi a pessoa que eu imaginei para mim, mas eu te perdoo. Eu esperava de você muito mais, mas eu te perdoo. Você está absolvido. Não é assim? Se você não vai ser punido pelas suas escolhas, e você escolheu errado e renunciou, você não vai ser punido por isso. Mas você vai se encontrar até que esse perdão, ou esse auto-perdão, se der. Então conviva com as suas recordações de maneira pessoal, leve. É uma relação de você com você mesmo. Nunca diga para ninguém sobre as suas imperfeições do seu corpo. É um ditado oriental, né? Nunca diga das suas imperfeições. Nunca diga para pessoas não confiáveis quais seus planos do futuro. Nunca diga para as pessoas quem você é. Deixa a pessoa descobrir quem você é. Porque você vai ser só você quando você for reconhecido. E não quando você diz o seguinte, sabe com quem você está falando? Os seus status não te dá o despertar. Deus não vai virar para você e dizer para você assim, bom dia, que bom que você acordou. Vamos tomar um café. Ah, mas eu sofri tanto, Senhor, para poder chegar nesse ponto. Sofreu porque você teve livre-arbítrio. Mas onde eu pus você, não tinha nada que impedisse você de ser feliz. Mas foi numa ilha, assim, né? Mas você viu, ilha é uma coisa bonita. Quem tem uma ilha é uma pessoa muito poderosa. Ah, mas não tinha comida. Não tinha banana, tinha coco, tinha tudo. Então, ser infeliz é um processo de autoevolução. É nesses momentos que você alcança o sentir. Pega esse sentir, volta para sua emoção, toma o caminho do amor que você vai disciplinar sua mente. Ah, mas como é que eu tenho que fazer mesmo? Não é assim, não é racional, é um sentimento. Por isso que você vai evoluir, quer você queira, ou pelo amor ou pela dor. Mas esse despertar, esse acordar, não está na evolução fora de você. Não está na evolução política, evolução econômica, porque isso, se a pessoa não tiver um despertar, ele não vai saber fazer com o carro, com o plástico, com o sofá velho. Transformou tudo num lixo. Acreditava-se que nessa época, há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, há uns 40 anos atrás, nessa época, as profecias de um século passado era que nessa época o homem era para estar vivendo em Marte, porque aqui foi sucumbido por uma explosão atômica. Vocês sabiam disso, não? Tem filmes que relatam isso, do homem morando em outro, vivendo em Marte, vivendo na Lua, porque a Terra foi destruída por uma explosão atômica. Aconteceu isso? Então vocês vão ter que aprender a reciclar o lixo. Vão ter que aprender a conviver com a natureza. Porque tem para todo mundo e ainda sobra. E os que não adquirirem essa consciência não vai conseguir sobreviver no planeta. Não tem mais espaço para predadores. Compreende? Então o despertar espiritual, a sua conversa com Deus está na sua vibração. Porque o seu sentir emana de você uma vibração sem precedentes. Você organiza toda a atmosfera à sua volta. Boa noite a todos.